Olá, eu sou Elis Rebouças, aquela dos dois parafusos a menos e do resto todo solto. E na nossa aula de hoje, eu venho mostrar para vocês a importância das flores nos nossos bolos. Seja ele de fake ou seja ele de verdade, não importa. O que importa é que as flores têm que ser de alto padrão, tem que ter uma bela qualidade para se colocar em seu bolo. Afinal de contas, nós estamos falando de clientes que são muito exigentes e que vão pagar por esse bolo, mas precisa ter sim uma bela qualidade nas flores. E aqui eu estou com esses dois bolos aqui, os dois vão ser modificados, ou seja, eu tenho uma cliente que me pediu para modificar esse para uma cor e a outra que vai ser para uma outra cor. Esse daqui, ele vai ter uma composição de rosa com verde e laranja. E eu já separei, né, todas as flores e vou mostrar esse passo a passo para vocês. Primeiro a gente vê, né, a gente separa as flores todinha no isopor, coloca as em isopor, folhagem, flores, as rosas estão ali. Depois que a gente separa tudo, aí a gente vem para tirar todas essas flores, fazer a limpeza desse bolo e vai fazer uma nova composição. Preste atenção que esses bolos vão modificar completamente. Esse daqui, a cliente quer cor de rosa com lilás. Então, já separei algumas flores rosas. Flores rosas estão todas em um lugar só, por esse motivo que eu não estou pegando, porque tem muitas, que é para os dois bolos. E o que acontece? Quando vocês falam que meu cliente de bolo de verdade, ele não aceita bolo em porcelana fria. Isso não é verdade. O que ele não aceita é não conhecer o que é a flor em porcelana fria. Vocês vão ver aqui nesse vídeo que nossas flores são lindíssimas, tem uma delicadeza muito grande e que vocês sim vão poder colocar em bolo de verdade. Afinal de contas, eu trabalho há muitos anos e com bolo de verdade e nunca coloquei nenhuma flor sequer em açúcar no meu bolo. Sempre mostrei para o meu cliente a vantagem de ter um bolo com a porcelana fria e com isso também baixar o custo desse bolo. Por quê? Porque essas flores vão voltar para mim. Quando eu faço, se algum cliente me pedir para ser em açúcar, por mais que seja da mesma forma de se fazer, até um material mais em conta, eu vou cobrar mais caro porque essas flores não vão voltar para mim. Mas quando eu mostro o meu conhecimento e quando eu mostro todas as minhas flores para o meu cliente, ele simplesmente se apaixona e não tem nenhum tipo de problema. E como é que você faz isso, Elis? Eu faço quando o cliente já vem de uma certa forma, de uma outra boleira que já convenceu eles a querer só flores de açúcar, e ela chega, e a noiva, normalmente, porque eu trabalho com bolo de verdade, com noiva e bolo fake para noiva, quando essas noivas chegam até a mim e falam assim, Elis, eu quero minhas flores em açúcar, porque eu fiz um orçamento e a menina lá me disse que as flores seriam em açúcar. Eu não nego de fazer essas flores em açúcar. Na nossa primeira reunião, é onde a gente vai fazer toda a degustação, eu mostro para elas a vantagem e a desvantagem. E como é que eu faço isso? Eu faço duas flores iguaizinhas. Essas daqui são em porcelana, mas eu só quero dar uma demonstração para que vocês entendam. E eu faço, aí eu já pergunto, né, para essa cliente. Quais são as flores que você quer no seu bolo? Eu quero lírio, quero tulipa, quero astromélia, e ela me fala. Eu faço pelo menos duas, no caso, duas tulipas, que ela escolheu, deixo bem bonita e mostro para ela. Faço uma em açúcar e uma em porcelana fria. Deixo exatamente do mesmo jeito. É o mesmo arame, tudo igualzinho. E quando essa cliente chega, eu apresento essas flores para ela. E mostro e digo, olha, aqui estão as duas flores. Qual das duas você quer? Claro que ela olhando, assim, ela normalmente as noivas que vêm com essa intenção, elas olham e dizem, Elis, estão lindas. Qualquer uma delas, eu quero que você escolha qual material que você quer. Ela olha novamente
e diz, bem, pra mim, tanto faz. E é o que ela me fala exatamente isso. Pra mim, tanto faz. E quando você pega e diz, tá certo, já que pra você tanto faz, vamos lá. Aperta essa aí. Pode apertar. Você fala assim pro seu cliente. E ela aperta de açúcar. E o que acontece? Quebra na mão dela. É muito engraçado, porque as noivas entram em desespero. E ela, meu Deus, eu quebrei sua flor, Elis. E aí eu digo, agora aperta essa. Vai quebrar. Aperta. E ela aperta e eu digo, bem, você viu que é a mesma flor. A diferença é, essa daqui você vai me poder trazer de volta. Essa daqui não, então eu vou ter que te cobrar um pouco mais caro. Essa daqui eu confio que seu bolo vai chegar lá inteiro, sem nenhuma pétala quebrada. E essa daqui, algumas pétalas podem partir no meio do caminho. Então, qual das duas você prefere? Claro e evidente, não tem nenhuma noiva, eu não tive até hoje uma noiva que dissesse, não, mas mesmo assim eu quero de açúcar. Não aceitam. A flor de açúcar, ela é tão manipulada quanto a flor quanto a flor de biscuit. Então, todas elas são manipuláveis. Então, a flor de porcelana fria e a flor de açúcar são super manipuladas. Ou seja, a gente tem que estar boleando, depois tem que colocar em algum lugar para secar, depois tem que pegar de novo, e ninguém em sã consciência consegue trabalhar 100% de luva. Não existe também essa possibilidade. Porque tem hora que você precisa do tato para fazer algumas coisas. E a luva atrapalha no tato. Então não é real essa história de que não, na jaque eu vou fazer em açúcar, eu vou fazer toda com a luva. Não é real. O seu cliente, ele não vai consumir essa flor como não vai consumir essa. Por que eles não vão consumir? Porque essas flores, elas são tão manipuláveis que não é recomendável se consumir uma flor de açúcar, seja lá a qualidade que venha a ser ela, qual material que venha a ser. E também não é gostosa. Então já fica aí a dica para que vocês possam dizer ao seu cliente. Você vai comer como? Se nem esse sabor todo ela tem. Então aqui está 2 bolos. Esses são fake, claro e evidente que eu iria trabalhar sim com a porcelana fria, mas também como eu trabalho com bolo de verdade, com bolos nesse tamanho, eu também trabalharia com as flores em porcelana fria e nenhum problema por isso. Olha bem para esses bolos. Vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Eu vou tirar todas essas flores agora, todinha. Vou separar e vocês vão ver daqui a pouquinho, para o vídeo não ficar tão longo, né? Daqui a pouquinho ele peladinho, sem nenhumas flores. E depois nós vamos montar esse bolo novamente, todinho junto. Aqui ó, nesse bolo aqui eu vou tirar esse brasão. Eu já tenho o brasão que a noiva mandou pra mim e eu vou copiar exatamente esse que a cliente pediu. Mas independente de qualquer coisa, as flores não são só para bolo. Vocês podem fazer muitas outras coisas com as flores em porcelana fria. Por isso, a vantagem das flores em porcelana fria. Bolo fake, bolo de verdade, venda para boleira, venda para todo lugar do mundo. Por quê? Porque não quebram. Então, vocês conseguem colocar dentro de uma caixa e ela viajar tranquilo e seu coraçãozinho vai ficar de boa, porque você sabe que suas flores vão chegar intactas. Daqui a pouquinho eu volto com ele todinho sem as flores. Dá dó, né? Mas tem que fazer. Eu sei o que vocês devem estar pensando aí. É claro que não é o mesmo bolo. É o mesmo bolo. Eu ainda nem tirei o brasão, para que vocês pudessem ver que é o mesmo bolo. Olha só esses 2 bolos sem flores, né? Esse daqui mesmo, ele tem em torno de quase 4 anos. Ele continua branco, continua do mesmo jeito. Aí vocês vão falar desses furos aqui. Esses furos, eles são para ser colocadas flores. Se a minha cliente não quer as flores até com essa meia cascata aqui, normalmente eu vou dar a ela uma outra opção de um outro bolo que eu tenho, ou então vou fazer um brasão, porque ainda dá para se cobrir. Mas tem um detalhe que é bem legal. Quando se tem
furos no bolo, né? No caso de algum bolo, a gente coloca exatamente onde está. E aí agora, o que foi que eu fiz? Eu tirei todas as flores, então estão aqui, e eu faço uma seleção. Você disse, Alice, que suas flores duram muito tempo. Mas, às vezes, a minha cliente, ela não quer uma determinada flor e eu só tenho, por exemplo, flores laranja, eu só tenho astromélia, vamos dar um exemplo. E ela não quer astromélia no bolo dela. Claro e evidente que eu vou ter que tirar todas as astromélias, assim como as cores de rosa que tiver lá, porque ela talvez não goste da astromélia. Eu vou retirar essas flores e vou ter que produzir. Então, sempre que eu faço um bolo novo, que eu modifico o bolo, né? Porque ele vai ficar tão diferente que vocês vão ver. Vocês vão dizer, nossa, é novo esse bolo. Sempre que a gente modifica um bolo, a gente presta atenção nas flores. Muitas vezes vocês perguntam assim, por que você consegue cobrar um preço tão alto para os seus bolos? Porque eu faço essa seleção, sim. Eu tenho esse cuidado de deixar as minhas flores tão perfeitinha, né, em relação ao bolo, deixar o meu bolo com cara de bolo de verdade, ou até mesmo nos meus bolos de verdade, deixar as minhas flores com cara de flores de verdade, que a gente tem que ter esse cuidado. Acontece de as flores não estão mais visivelmente bonitas, mas isso demora muito tempo, ou seja, 3, 4, 5 anos, mas chega um desgaste, né? Às vezes vocês modificam a cor da flor, e aí tem uma técnica de que se modifica, e essa técnica ela causa um pouco do desgaste dessa pétala, mas ela consegue durar por muito tempo. Não se preocupe que ela dura 3, 4, 5 anos, sendo que vai chegar um período, e como eu trabalho há muitos anos com bolo, eu tenho que ter esse olhar. Bem, essa flor aqui não serve mais para o bolo da minha cliente, que não pagou barato por isso. Então, eu não quero me queimar, eu quero simplesmente ter um trabalho perfeito, assim como o bolo de verdade e o bolo fake. Eu quero que eles fiquem lindos, tá bom? Então, detalhe, as flores têm que ser olhadas com carinho. Ou seja, se a noiva diz pra mim que quer lírio, eu tenho que olhar se o lírio está todo bonitinho, se ele está do jeito que tem que ser, se saiu algum pistilho, se alguém retirou lá na hora da festa, porque tem gente curiosa, né? E aí acaba puxando alguma coisa assim. Não é fácil de danificar, não tem como danificar ele com tanta facilidade, mas pode ocorrer. E se isso pode ocorrer, vocês precisam verificar se está tudo ok com suas flores. Quando vocês pegam uma flor dessa, né? E às vezes é para bolo de verdade e acaba sujando com farelo de bolo. Quando ele chega, eles precisam ser higienizados, lavados. Então a gente lava. Quando a gente passa uma aguinha, alguma coisa assim, normalmente sai, porque a gente tá passando uma buchinha, é claro, vai sair um pouco da pigmentação. Deixa secar e retoca sempre a pintura. É isso que eu falo. Então, quando vocês forem colocar no bolo de vocês, olhe se a pintura está retocada, se o lírio está em perfeito estado, se está tudo ok. Se tiver tudo ok, vocês vão usar essas flores por muitos anos. E agora a gente vai modificar todo esse bolo. Eu vou tirar esse brasão aqui, vou retirar ele e vou colocar outro. Então aqui, ó, vocês podem ver que não tem dificuldade na retirada dele, porque a gente coloca de uma forma para ser colocado novamente. Então retiro ele, vou agora fazer a modificação e vocês vão perceber que flores é vida no bolo, na casa, na decoração. A gente não vive sem as flores, né? Daqui a pouquinho eu volto com alguns detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. Coisas que é bem bacana de acontecer. Bem, eu estava filmando para vocês esses dois bolos
e eu retirei as flores, já mostrei como é que eles estão e falei, né, que a noiva tinha solicitado, me mandou o brasão dela e tudo. Bem, depois que eu imprimi, depois que eu já estava na modificação do bolo, eu recebi uma ligação do qual ela disse para mim que vai ter que adiar por conta da pandemia e ela não sabe quando é que vai ser o casamento dela. Então, mesmo que fosse para outra semana, eu não poderia gravar e postar esse bolo dela sem o compromisso, porque a gente tem que ter um compromisso com o nosso cliente, mostrar a eles, na verdade, depois da festa deles, aí sim vocês podem postar as flores, podem postar os bolos, mas antes disso, vocês não podem fazer isso. Então, eu já tinha tirado o brasão, já tinha tirado, e aí ela me fez uma solicitação, Eli, já que vai demorar mais um pouco, e na época que ela me solicitou, que tem uma semana, eu não teria tempo, né, porque tinham muitas flores para fazer, e eu disse a ela, ó, não vai dar tempo de fazer mais flores para colocar no meio do bolo. Aí dessa vez ela já solicitou, ela, olha, tem como colocar no meio do bolo? Claro que a gente cobra um pouco mais por isso, porque a gente vai parar, a gente vai fazer, a gente vai produzir essas flores. Mas que bom, né, que vocês viram o bolo como estava, e vocês vão ver no próximo vídeo, depois do casamento dela, como esse bolo vai ficar um encanto. Então, ela te pediu que não colocasse mais o brasão, então não vai mais colocar. A gente vai fazer um topo bem maior, onde as flores vão cair até aqui. E aqui, ó, já até tirei aqui, porque a gente vai colocar flores aqui. Então, vamos só acompanhar o passo a passo, mais ou menos o passo a passo do outro. Eu digo mais ou menos porque fica muito grande quando a gente tá colocando as flores. Então eu vou colocar uma parte e volto com a outra parte para vocês poderem me acompanhar, tá bom? Bem, como vocês podem ver, já está quase preenchida aqui as flores. Só coloquei essa daqui para que vocês possam ver. A bagunça fica, né? Porque, é claro, a gente tirou algumas flores e quanto eu não olho uma por uma ali, das que saíram daqui, eu não guardo. Então, eu tenho que olhar todas direitinho para ver o que realmente vai servir para outro bolo e o que não servir, a gente descarta. Como eu já falei, são flores que duram bastante, mas é sempre bom fazer uma supervisão em cada uma delas. Bem, vocês podem perceber uma coisa, eu deixei aqui duas composições diferentes para que vocês possam perceber. A primeira aqui em cima não tem nenhum verde, nenhuma semente. E essa aqui embaixo, ó, eu já coloquei verde, já coloquei semente. Olha como fica diferente. Então, vocês têm que entender a necessidade que tem de aprender folhagem, de aprender semente. Ah, eles vão aprender só flores. Não, vocês não podem aprender só flores. Vocês têm que aprender também toda a parte de composição das flores. Inclusive, torrar o caule, ter um caule, até o próprio caule, como se fosse o caule da própria flor, quando tiver necessidade. Claro que nos bolos não tem essa necessidade, tanto que raramente eu formo até, ó, os cabinhos, porque eles ficam escondidos, então não gasto a fita floral com os meus bolos. Mas quando a gente vende para as nossas clientes boleiras, a gente sabe que elas vão esconder, mas a gente tem a obrigação de colocar a fita floral em cada arame, tá certo? Mas existe caule que vai ficar muito à mostra, tipo um arranjo. Quando você faz um arranjo, vocês têm que ter essa obrigação de aprender esses detalhes. Então, o que eu quero dizer aqui? Que há uma necessidade de se aprender, sim, a trabalhar com as flores, trabalhar com as sementes e a trabalhar com as folhagens, porque olha a diferença gritante que é. Vou só focar aqui para que vocês possam ver. Olha que diferença, né? Aqui tá uma composição com folhagem, olha que eu ainda não coloquei todas. E lá em cima só tá o rosa e o lilás. Chega, fica aquela coisa assim, falta algo nessas flores, falta algo nessa composição. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês as flores, elas nasceram para que a gente possa realmente ganhar dinheiro, literalmente, seja ela natural ou artificial.
E a gente tem que entender que elas são uma fonte de renda maravilhosa. Quem trabalha com flores naturais também tem ganhado muito dinheiro, né? Porque tem as festas, tem as decorações e tal. Só que as flores naturais, elas estão com um valor muito alto. E as decoradoras estão recorrendo a quem? A gente, que é florista artificial, que a gente pode colocar nos bolos, que a gente pode colocar na decoração, que a gente pode fazer um arranjo para uma casa linda e maravilhosa com as flores. Então, é isso que eu venho trazer para vocês. Eu vou dar uma concluída aqui. Eu tenho aqui, ó, onde eu falei para vocês, sempre nesse local aqui eu coloco, eu já tenho um espaço que é para peônia, eu já sei disso, então toda vez que eu tenho, Elisa, minha cliente, ela não quer uma peônia, então eu tenho um espaço para 2 flores nesse local. Dá para se colocar 2 flores no local aonde está esse espaço maior. Eu vou colocar aqui uma orquídea cimbídeo, que ela está para ela compor um pouco do nosso lilás que a gente precisa. Eu vou colocar uma outra orquídea cimbídeo, só que no tom de rosa, porque lembra que essa cliente, ela pediu tons de rosa e tons de lilás, então dá pra gente brincar com esses 2 tons, né? Tanto com rosa quanto lilás. Vocês podem perceber que não é só a cor. E outra coisa que vocês vão ter que conhecer bastante é em relação aos tons, né? Quando eu digo bastante, é para ajudar a boleira que te pede, que vai pedir para vocês assim: olha, minha cliente está pedindo aí cores, tons de rosa. Minha cliente está pedindo tons de lilás. E vocês vão ter que se virar para poder atender essa boleira, porque lá do outro lado ela talvez não saiba como é que faça isso. E aí vocês que vão fazer. Aqui eu não sei se no vídeo, mas dá para perceber. Tem os tons mais claros, tem os tons intermediários, tem os tons mais escuros, certo? E como é que eu fiz isso? Eu fiz isso a partir de uma única quantidade de massa. Fiz uma massa bem escura e dela eu fui diluindo para outras cores. Vou fazer um vídeo só para isso para vocês. Vou fazer um vídeo que vai mostrar só essa parte de cor, de tons de cores, para que vocês entendam o que eu tô falando. E o rosa, a mesma coisa. Eu tenho vários tons de rosa aqui que veio a partir de uma única cor. E aí eu tenho claro, médio, escuro, mais claro, mais menos claro. Então tudo isso você tem a partir de uma única cor. E há uma necessidade sim de saber isso, porque vai ter boleiras que não vão saber fazer. As decoradoras, elas já te dão, né, a paleta de cores. E aí? Como é que vocês vão se virar? Se a decoradora disser assim, a minha paleta de cores é essa aqui, como é que vocês vão se virar? Porque elas já trabalham assim com as paletas de cores. Então vocês têm também, por obrigação, de saber. Como eu tenho também, estou trabalhando com o branco, nesse caso aqui, deixa eu colocar ele aqui para ficar melhor. Ele é para poder fazer uma composição, para dar uma quebrada, né, nesse rosa e nesse lilás. Aqui a gente vai colocar bastante flores, mas o que eu quero mostrar para vocês é a importância das flores. Olha só como o meu espaço tá. Outra coisa, nunca guarda flores assim nessa caixa. Eles estão aqui só para me dar um apoio, mas assim que eu concluir tudo, eu tiro daqui, não deixo de jeito nenhum. Porque se tiver flores brancas aqui, com certeza elas vão escurecer. Porque essa caixa aqui, a cor muda o tom das minhas flores. Então vocês têm que ter cuidado com isso. E aqui, ó, a gente vai começar a colocar a parte das sementes, das folhas, das sementes. Eu não vou nem concluir ele todo, para o vídeo não ficar tão longo. Mas eu quero mostrar, ó, que quando a gente começa a colocar o verde, vou voltar aqui, quando a gente começa a colocar o verde,
a gente começa a ter outro nível a gente vai começando a dar tons diferentes e iluminando, eu chamo de iluminar, né? Porque estava apagado, opaco. E quando a gente começa a trabalhar dessa forma, colocando já toda a parte de folhagem, a gente começa a mudar isso aí. Eu tenho essa folhinha aqui, que eu chamo ela de folha que vira uma rosinha, porque eu abro, faço, deixa eu tirar aqui para aqui. Deixa eu tirar o de tanto faz. Deixa eu tirar daqui só. Eu faço ela assim, desse jeito, e depois, ó, na hora de montar, eu monto assim. E aí fica parecendo uma florzinha. Então, eu já aproveito como preenchimento, que são flores também que vocês vão entender do que se trata. E também ela já dá o ar da folhagem, né? Porque aqui ela é uma folha. Então, se vocês puderem perceber, ele já vai modificando todo o bolo. E aí a gente tem flores que vai vir de queda, que são flores de caimento, que a gente vai precisar colocar para que dê um caimento nesse bolo. Então, várias coisas a gente coloca. E aí vocês percebem a necessidade de se aprender vários tipos de flores. Elis, eu sei até vários tipos de flores, mas eu não acho todos os cortadores. Nem eu. Não encontro todos os cortadores, não tenho todos os cortadores e nem preciso ter todos os cortadores. Porque, por exemplo, eu tenho flores que eu faço muito pouco. Então, por que eu vou comprar esse cortador se eu não trabalho tanto com aquela determinada flor? Eu tenho, sim, a obrigação de saber como fazer. Tem cliente que me manda uma flor que ela viu em um evento e que eu nunca tive contato com essa flor. E que quando eu vou olhar, eu digo assim, poxa, nunca nem vi essa flor, eu vou pesquisar ela. E sim, eu consigo dar à minha cliente a flor que ela quer. Mas como é que eu consigo? Através da técnica de transformar qualquer flor em porcelana fria. Elise, eu quero fazer em açúcar, dá no mesmo, a técnica é a mesma. O importante é que vocês conheçam bem a técnica e não fique preso em moldes, frisadores, né, cortadores e tal e tal. Vocês têm que ficar preso na técnica que vocês têm que aprender para que isso possa não te engessar. Vocês não fiquem engessados de uma forma que, poxa, olha, minha cliente, eu hoje não vou poder te atender. Por que eu não posso te atender? Porque eu não tenho esse cortador. Já procurei na internet inteira e eu não acho, não tem. Eu até achei, mas é lá com as russas, lá, as russas tem tudo, viu? As russas tem uns cortadores maravilhosos, não sei o quê. Mas elas não podem mandar pra gente. E agora, o que é que eu faço? Não vou poder te atender. De jeito nenhum isso vai acontecer se vocês souberem fazer da forma certa as flores. Então, é muito importante entender como se faz cada flor, não como se faz uma única flor. Então, quando vocês vocês olham para uma flor e conseguem identificar como é que é o formato daquela pétala, o que é que tem naquele pistilho, como vocês fazem cada coisa, aí vocês vão olhar para qualquer flor, porque é assim que eu ando, parecendo um beija-flor. Vejo uma flor, eu paro e vou dar uma olhada. E eu, olha esse pistilho, aí a gente começa a analisar, vou fazer essa flor. E às vezes eu não tô nem com ela do lado, né? Acabo visualizando e chegando e para poder fazer. Então, o que vocês têm que aprender é desenvolver as técnicas certas para que essas técnicas possam te levar longe, longe mesmo. Porque se você está pensando em trabalhar com flores, você não pode ficar para trás. Eu estava falando em uma live
que estão se formando muitas boleiras, muitas. Eu posso dizer assim, que nós tem milhares de boleiras se formando todos os dias. Exagero eles? Não, porque a rede, né, a internet está aí, tem muitos cursos online e muitas boleiras comprando o curso de várias pessoas que fazem cursos online de bolo. Ai, que bacana, elas estão se formando. E daí que elas estão se formando em boleira, o cake design, seja lá como queiram ser chamadas. Mas elas não sabem fazer flores, ou se vão aprender ainda a fazer flores, elas vão aprender já um tempo atrás, lá na frente. E vocês estão vendo esse grande mercado aí chegando e não estão prestando atenção que dá sim para vender, oferecer para essas boleiras que estão chegando, porque elas vão se debater com um cliente pedindo para ela flores e não vai ter. E por que eu vendo para o Brasil inteiro? Porque eu divulgo, porque eu mostro, porque eu mostro para as minhas clientes a qualidade das minhas flores, né? Que elas são maleáveis e eu mostro isso. E elas, muitas boleiras do Brasil inteiro compram flores comigo. Já mandei para fora também, mas aqui eu posso dizer que no Brasil, em todos os lugares que me pedem, eu mando flores. Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio, interiores de Minas, eu não sei, tem vários que já me pediram. Então, é muito interessante que vocês entendam a importância de começar a fazer as flores, que não é só para as boleiras. Eu dei um exemplo, né? Que aqui eu tenho para bolo de verdade, que eu faço, eu tenho para bolo fake, que eu também faço. De repente tem uma boleira que é assim, ou tem uma que é só para bolo de verdade, ela vai pedir para você. Tem uma que é só bolo fake, ela vai pedir para você. Ah, eu não tenho decoradora, ela vai pedir para você. É só você se especializar. Agora tem que se especializar, porque se você não tem o cortador e a cliente pede para o outro mês, não vai dar tempo de você solicitar o cortador e ainda fazer a flor e ainda enviar para uma outra cidade. Então, não pode perder venda, principalmente na época que a gente está hoje. Então, o importante é que vocês entendam que sem cortador, com cortador, a gente consegue fazer qualquer flor, qualquer uma, a gente consegue fazer. E também a gente tem que ter agilidade. Nessa agilidade, o que a gente precisa fazer? Trabalhar em grande escala. Você já pensou? Uma cliente, eu tenho aqui 2 bolos. Vocês viram que um eu tive que parar porque não vou poder mostrar para vocês. Ele tá pronto, mas infelizmente eu não posso mostrar porque a noiva adiou o casamento. Mas vocês imaginam que eu tive que fazer flores rosas e lilás para esse bolo e tive que fazer flores rosa e laranja para o outro bolo. Tive nessa mesma semana encomendas de flores que, por sinal, a dona ainda nem veio buscar, para que vocês possam ver, ó, essas flores aqui que são orquídeas e lírios que a menina pediu. Eu tive também encomenda para uma outra cliente, né, que é para o buquê. Olha, e olha que eu disse a importância de fazer o cabo, ainda falta as sépalas, né? Mas aí tive essas encomendas, tive outra encomenda que eu entreguei logo no começo da semana, mas tudo isso eu fiz sozinha. Da Elis, não daria se eu fosse fazer aquela técnica de rampa ou pétala por pétala, mas na minha técnica, com certeza vocês conseguem fazer. Tem alunas aí que mal começou e tá fazendo 60 em um único dia, né? 60 flores em um único dia. Bem, eu consigo fazer 60 rosas em uma manhã, né? E 100 rosas sozinha em um dia inteiro. Eu consigo fazer rosas, que é a parte mais difícil da história, né? Mas, enfim, vocês podem ver a importância das flores nos bolos, a importância das flores. Vocês viram ele antes,
Depois virei eles todo pelados, sem nada, sem flores, sem nada. E agora vocês estão vendo ele aqui, já com as flores. E eu vou concluir ele, né, colocando as folhagens, deixando tudo bonitinho, para que vocês possam ver depois o resultado dele todo pronto, lindo e maravilhoso. E assim vocês vão entender como é importante flores. E isso vocês têm que mostrar para o cliente de vocês. E então, enfim, ela toda concluída, né? Já coloquei aqui todas as folhagens. Olha para que importância da folhagem, tá vendo? Tem que ter, se vocês puderam perceber, sem a folhagem, como estava faltando alguma coisa, né? Dá um ar, uma sensação de que, nossa, não tá legal, não tá bacana. Então, já viram que não é só de flores que vive uma florista, de folhas também. Então, a gente tem a necessidade de fazer um bolo todo completo, né? Bagunça maravilhosa, como sempre. A gente precisa organizar, olhar as flores que servem. E até o próximo vídeo. Se você está aqui no meu canal, ó, dá um joinha, diz aí, faz uma pergunta, onde eu possa ajudar um pouco, né, vocês que estão entrando nessa área. Dá um joinha, curte, tudo que todo mundo fala, né? Ativa o sininho, porque sempre que a gente tem vídeo, e olha que é sempre, vocês vão poder participar com a gente. Um beijo!